Oi, como vocês estão? No vídeo de hoje eu vou te ajudar a escolher o seu tom de ruivo ideal, o tom que vai combinar com você, que você vai olhar e falar, esse ficou bom. E as dicas de hoje têm base no contraste natural da sua pele com o seu cabelo. Então se você não sabe o que é isso, nunca ouviu falar, fica no vídeo que eu vou te contar. Se você caiu de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo ao canal. Comenta aqui embaixo cai de paraquedas pra eu saber que você é nova por aqui. E se você já é ruiva, comenta, sou do time ruivo, quero conhecer as minhas ruivinhas por aí. E bora pro vídeo. Então vamos lá, gente. Escolher o tom de ruivo não é uma tarefa fácil, até porque tem muitos e muitos tons lindos por aí e que dá vontade de ter vários. Então, quando você decide ficar ruiva, que também não é uma decisão fácil, você se depara com muitos tons. E a gente sempre fica naquela, cara, qual tom combina comigo? Será que depois que eu pintar eu vou achar que não combinou tanto? Tem gente que às vezes depois que pinta, olha e não acha que combinou tanto. Mas existem uns truques pra você escolher o que vai combinar mais com você. Se você não sabe, eu lancei um e-book Guia do Ruivo com tudo que você precisa saber. Desde tomar a decisão de ficar ruiva, qual tom escolher, tem todas as dicas de qual tom escolher pra você. Tem várias dicas de como ficar ruiva, então os processos pra ficar ruiva, quanto que custa esse processo, quanto que custa pra manter e várias dicas também de cuidar do seu cabelo. Então se você não viu esse e-book ainda, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra você, é só R$ 9,90 e tem todas as minhas dicas e tudo que mais me perguntam tá lá. Hoje eu vou contar uma dessas dicas só aqui no vídeo, que é o contraste natural da sua pele. Vamos entender primeiro o que é. A sua pele, em relação ao seu cabelo, pode ter um contraste alto, um contraste médio e um contraste baixo. Se a sua pele tem um contraste alto, significa que em relação ao seu cabelo tem um contraste muito grande, ou seja, a sua pele é muito clara e o seu cabelo é muito escuro, ou a sua pele é muito escura e o seu cabelo é mais escuro ainda. Então sempre tem que ter um contraste muito alto. E esse contraste a gente tá falando do natural, como você veio. Então se você é muito branca que nem eu, e você tem um cabelo ali muito escuro, tipo preto, você tem um contraste muito alto de pele. Principalmente significa que se você fosse botar a sua foto em preto e branco, o contraste, ou seja, tons de branco e tons de preto nessa foto iam ficar muito aparentes, então fica com um contraste muito forte. Se você tem um contraste natural médio, significa que a sua pele em relação ao seu cabelo tem um contraste ali no meio, não é nem tão alto nem tão baixo. Então você tem ali um contrastezinho, mas não é nada muito gritante. Isso significa que você tem uma pele um pouco mais dourada, um pouco mais morena e o seu cabelo também é ali no meio. E se você tem um contraste baixo, significa que a sua pele e o seu cabelo estão mais ou menos ali no mesmo tom. Então o contraste não é tão grande. Se a gente fosse colocar essa foto em preto e branco, você ia ver que os tons ficam muito ali pro cinza e são tons muito parecidos. Então agora a gente entendeu mais ou menos o que é o contraste natural. Eu vou falar pra vocês do meu. Eu era assim, ó. O meu contraste eu diria que é um alto pra médio. Eu sempre tenho essas variações, mas eu acho que o meu ficaria ali entre um alto pra médio. Não era um contraste baixo, porque pra ser baixo, eu ia ter que ser, tipo, bem branquinha assim, com o cabelo bem claro, tipo um loiro bem claro. O meu loiro, ele era um loiro médio, assim, um loiro médio escuro. Então eu tinha um contraste ali de médio pra alto. Agora guarda essa informação. Agora vamos voltar um pouquinho. Tudo bem, a gente entendeu sobre o contraste, mas o que isso tem a ver com o ruivo, na verdade? Quando você vai escolher o seu tom de ruivo, o ideal é que você mantenha o seu contraste natural. Então se você tem um contraste natural médio, o ideal é que você escolha um ruivo que vai continuar dentro daquele contraste. Vou te mostrar alguns exemplos. Então, por exemplo, o caso da Anne Hathaway. Ela tem um contraste muito alto, então ela tem uma pele que é muito clara para um cabelo que é muito escuro, naturalmente, ok? Quando ela colocou um cabelo que era muito claro, com a pele dela que já é muito clara e ela não tem esse contraste natural, fica um pouco esquisito, não combina tanto com ela. Mas quando ela volta para esse contraste alto, fica muito mais bonita, a pele dela fica muito mais vibrante. Então acaba ficando em harmonia mais com o contraste natural dela. Por isso, a Anne Hathaway, quando escolheu esse ruivo aqui, ó, pra gravar, ficou muito bom, porque o contraste ficou alto. Então ela, pra ficar ruiva, o ideal seria ela escolher um ruivo que deixaria um contraste alto, porque assim fica muito melhor com a pele dela, combina mais com o contraste dela natural. Agora vamos falar dela, Queen Bee. Acho que ela fica maravilhosa com tudo que ela escolher. Mas vamos dizer o que combina mais com ela, ok? A Beyoncé tem um contraste médio, então naturalmente o contraste dela é médio. E aí quando ela escolhe tons
que tem um contraste baixo não combina tanto. É claro que ela continua maravilhosa, mas fica mais harmonioso quando ela escolhe um contraste médio. A mesma coisa se ela fizer um contraste muito alto, então também não combina tanto. Por isso, o ruivo de Queen Bee ficaria melhor esse aqui, ó, porque fica no mesmo contraste natural da pele dela, que é o contraste médio. Então fica ali no meio termo e por isso ela fica maravilhosa, mas ela sempre fica. Agora vamos falar do contraste baixo. Então ela já tem o contraste natural baixo, ou seja, a pele dela é muito clara e ela já tem o cabelo muito claro, naturalmente. Quando ela coloca um contraste muito alto, não fica tão bom na pele dela, porque fica com um contraste que não parece tão natural. Mas quando ela coloca esse ruivo aqui, ó, fica incrível, porque continua dentro do contraste dela natural, que é o contraste baixo. E assim, o ruivo combina muito mais com ela, fica lindíssimo. Inclusive, eu amo esse ruivo. Então, basicamente, essa dica é pra você descobrir qual é o seu contraste natural da sua pele. Isso não tem a ver se a sua pele é clara, se a sua pele é escura. Isso tem a ver qual é o contraste dentro da sua pele com o seu cabelo. Então, qual é o contraste aí que você tem? É baixo, é médio, é alto? Descobrir o contraste? O seu ruivo deveria manter mais ou menos esse contraste. É claro que você pode querer mudar, mas quanto mais perto você ficar do seu contraste natural, mais chances tem de ficar harmonioso. Então, vamos voltar pro meu ruivo? Então, lembrando que eu era assim, ó. Então, eu tinha ali um contraste, eu diria, de médio pra alto. Quando eu fui escolher o meu ruivo, eu sabia que eu tinha que manter mais ou menos aquele contraste de médio pra alto. Ou seja, se eu escolhesse um strawberry blonde, tipo, muito blonde, pode ser que não ia ficar tão legal em mim, porque eu ia ficar cada vez mais apagada. Mas, ao mesmo tempo, se eu escolhesse um ruivo que é, tipo, muito escuro, tipo, aquele ruivo já quase ali vermelho vinho, também ia ficar um contraste tão alto que não ia ficar tão bom com a minha pele. Então, mantendo um contraste assim, ó, médiozinho pra alto, então não é médio porque teria que ser mais claro ainda pra ficar médio, mas é um contraste médio pra alto. Essas variações, né? Mas combina mais com o meu contraste natural. E aí você olha e fala assim, ai, combina com você. É exatamente isso. Mas é claro, gente, que se você se apaixona por um tom e quer ele, dane-se as regras, sabe? Se é o ruivo que você quer, vai e pinta no ruivo que você quer. Esses truques são só pra poder te ajudar na escolha e quando você colocar o seu ruivo, você não se arrepender e se apaixonar por ele de cara. E esse é só um dos truques pra poder escolher o seu ruivo ideal. Tem mais alguns, eles estão todos escritos lá no e-book se você quiser dar uma olhada. Mas são truques que ajudam a gente a não ficar com tanto medo de pintar de ruivo. Se você não sabe, eu fiquei muitos anos pra ficar ruivo. Me arrependo de não ter feito antes, mas é porque eu justamente tinha esses medos de não ficar tão bom. E aí quando a gente coloca esses truques, tem mais chances da gente acertar, de combinar com a gente e a gente olhar e realmente se sentir linda com ele. E aí, gente, você já tinha escutado falar sobre isso? Vocês gostaram dessa dica? Te ajudou de alguma forma? Comenta aqui pra gente poder conversar depois. Se você ainda tá na dúvida também, comenta aqui, qualquer coisa eu te ajudo. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Tchau!